A manchete é: último debate reflete bem o clima da eleição de 2022. Foi tenso. Diga pro povo ver, tem eleição domingo, vê se você fala pro povo. Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de Luiz você, Inácio. não quero ficar perto de Fica aqui, você. Luiz Inácio. Vem com a gente para ver um resumo desse longo e derradeiro confronto entre Lula e Bolsonaro. Nos últimos dias vazaram aí uns estudos do Ministério da Economia e esses estudos são basicamente para encolher o salário mínimo a médio prazo. É disso que se trata, né? A campanha do Bolsonaro entendeu esses vazamentos como uma espécie de sabotagem interna, alguma coisa desse tipo. É claro que o PT explorou isso na campanha e explorou isso muito bem na campanha. Aí quando chega o debate, o Bolsonaro já começa na defensiva. O seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio, dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar o 13º com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Fim do 13º, fim das horas extras e também das férias? A verdade é que durante o meu governo, eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. O Bolsonaro insiste. Ele quer ver o Lula explicar o que é que o PT disse ou deixou de dizer no horário eleitoral. E ele fala para influenciar pessoas mais humildes, em especial algumas regiões do Brasil, que eu ia acabar com o 13º, com as férias, com a hora extra. Mentiroso! Não vai responder? Não vai responder sobre os teus programas eleitorais gratuitos? Sim, a coisa escalou rápido e a temperatura subiu bastante. Primeiro, o povo brasileiro sabe quem é mentiroso. Salário é meio que o pano de fundo de toda essa discussão. O que o Bolsonaro quer é tentar convencer o público de que o PT está usando esse tema, está usando o assunto salário, para mentir sobre ele. O Bolsonaro ele quer mostrar que ele é uma vítima. Lula, você sabe que o sistema todo está contra mim. Eu peço, por favor, que fiquem quietos aí. Eu vou pedir, por favor, que Então, os convidados assessores não se manifestem. Por favor, guardem silêncio, por favor. O sistema todo está contra mim. Grande rede de televisão, uma aqui. E ele continua nesse tom, ele continua nesse esforço para mostrar como ele está sendo vitimado por um tal sistema aí. Sobrou até para o mediador. Ô Lula, você dizer que foi absolvido só se for pelo Bonner. E essa foi uma referência à sabatina do Lula no Jornal Nacional, você deve ter visto. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. O sistema, um sistema que inclui o Lula, inclui a Globo, inclui o William Bonner, só não participa do sistema o presidente da República. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético, impossível governo teu, né? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Deve ter dado para perceber aí a ideia que ele está tentando vender, né? Ele está tentando vender a ideia de que tá todo mundo unido contra ele, tipo William Bonner e Lula de um lado só. Todo um sistema personificado na figura criminosa do Lula. Você levou, foi grana pro teu bolso, transpondo dinheiro público pro teu bolso, nessas obras que você adorava começar e não terminar. Lula, por que você não concluiu a transposição São Francisco? Responde pra gente aqui. Grana pro bolso, o povo brasileiro sabe quem levou. O Jair Messias Bolsonaro e sua família. A verdade é que era mais fácil para o Bolsonaro chamar as pessoas de corruptas lá atrás, né? Agora ele tem não só telhado de vidro, tem a casa de vidro. Sabe do que eu tô falando, né? Agora você já tem 35 processos que um procurador qualquer dia vai lhe procurar e você já tem 6 criminais. Se prepare. O povo sabe quem é mentiroso, o povo sabe quem é que roubou.
Ficou ruim. Próximo assunto, política externa. A tua política externa é com o ditador Maduro, é com Cuba, é agora com a Argentina. Essa é a tua política externa. E você, pegando dinheiro do BNDES, nossa, e mandando para fora. Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente, o Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Ele poderia ler pelo menos o valor, alguém poderia pedir para ele ler, ou a assessoria ler para ele não falar tanta sandice aqui. Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. E quando o bloco termina, até o mediador quer direito de resposta. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes. Na segunda parte, a Rede Globo define alguns temas e pede que os candidatos escolham dentro dessas opções. O Lula quase se perde. Vou falar sobre a questão previdenciária. Essa questão não está ali, candidato. Vamos relembrar. Não está. É que eu estava procurando o nome aí, desculpa. Não. Nessa tela grande. Mas não foi nada, não. Ele logo faz a escolha dele. Combate a pobreza. Uma escolha meio óbvia quando você considera o contexto, né? Hoje eu vi uma manchete no jornal Folha de São Paulo que tem 24 mil bilhões de pessoas aqui que não tem o suficiente para comer em casa. Eu gostaria de dizer e perguntar ao presidente por que o povo ficou tão miserável depois que ele assumiu a presidência. E aí o Bolsonaro vai dizer o que ele já está dizendo há mais de ano. A culpa é do fica em casa e dos governadores. Você não bota na mesa que teve uma pandemia, que os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, empobrecendo o país. E não demora muito, a gente logo volta para aquele papo lá do começo. Bolsonaro quer ou não quer reduzir salário, cortar 13º e fazer todas aquelas outras coisas que estão em estudo no Ministério da Economia, hein? Ele que falou. Responder. Ele que falou. Então, é isso. Dá para acabar com o 13º de férias por projeto de lei. Está na Constituição cláusula pétrea. Você foi constituinte, Lula. Para de mentir. Tu foi constituinte. Está no artigo 7º dos direitos cláusula pétrea. Não tem como mexer. E o Guedes não falou isso, não. Por favor, entra no Google. Pede para a tua assessoria entrar no Google e ver se o Guedes não disse que ia acabar com o 13º e férias. Aliás do que ele disse, você acredita? E o Lula segue na ofensiva, tentando relembrar escândalos do governo Bolsonaro. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo, comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou. Ô Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Deixa eu terminar aqui. Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? E só as Forças Você Armadas, usa Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça para o povo? Olha, até na hora da agenda de costumes, o famoso pânico moral, até nesse momento aí, o Lula se mantém no ataque. O candidato se lembra desse discurso? Eu vou ver um trecho aqui. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui então o deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando um jornal... Pílulas abortivas. Negativo. Esse é o Abortivo título. é Citotec. É pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar, mano. Pandemia, reforma agrária, corrupção, todos esses são temas que estão no debate, mas não tem jeito. O destaque mesmo vai para salário e emprego. No fim, tudo leva a uma discussão que é sobre quem gerou mais emprego, Lula ou Bolsonaro? O nosso governo
2020 e 2021, criou empregos, mesmo com a pandemia. Esse ano, a média mensal está em torno de 250 mil empregos por mês. A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Colocaram o emprego informal como se fosse emprego. No meu tempo, a medição de emprego era carteira profissional assinada. Pois é, o entendimento do IBGE sobre o que é um emprego mudou. Então, os especialistas afirmam assim com unanimidade, não dá para comparar o emprego ou o desemprego na gestão do Bolsonaro com as outras gestões do passado. Não tem como comparar. E se não tem como comparar, essa discussão é inútil. Seja como for, o Lula consumiu quase todo o tempo dele e largou o Bolsonaro ali falando sozinho por uns 2 minutos sobre como o Brasil vai bem, etc e tal. Você aí, tem Pix? Que maravilha, hein? Foi o nosso governo. Não tem taxação do Pix. Quantos de vocês viraram MEI com o Pix? A inflação está negativa? Veja no mercado caindo o preço dos produtos da cesta básica. Você, estudante que estava devendo por fiéis, ali chama 99% da sua dívida. Se você tem o que comemorar, eu não sei, mas o Bolsonaro parece que tinha. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. A essas alturas, não é só o telespectador que está cansado, não. Os candidatos também estão. E as considerações finais demonstram isso de alguma forma. O Lula queria relembrar dos tempos em que o Ministério da Educação comprava muitos livros. Pois é, só que aí ele se confunde e diz de algum jeito lá que o Ministério vendia livros. O MEC era o maior vendedor de livros do mundo. Inverteu as coisas, né? Mas a escorregada do Bolsonaro foi até pior, viu? Virou candidato a deputado federal, não mais a presidente. Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República. Depois do debate, os dois ainda são convidados a fazer uma avaliação do confronto. Lula, além de cansado, parece insatisfeito. É lamentável, ou seja, eu penso que uma oportunidade como essa, que uma televisão abre um espaço desse com audiência grande, era para a gente discutir só programa de governo, o que vai fazer a partir de 1º de janeiro, qual é a política de desenvolvimento, qual é a política de geração de emprego, o que vai se fazer com esses milhões de brasileiros que estão devendo. Nada disso é discutido porque ele não quer discutir, às vezes não tem conhecimento para discutir. Eu lamento. E vem nesse momento, meio que na prorrogação, né? A fala mais surpreendente do Bolsonaro. Diz ele que aceita resultado de eleição agora. Só para tirar limpo de uma vez por todas, candidato, eu entendo que as suas palavras significam que o senhor respeitará o resultado, seja ele favorável ao senhor ou adverso ao senhor, é isso? Não há a menor dúvida, quem tiver mais voto, leva. E depois disso tudo, a pergunta de sempre, né? Quem venceu o debate? É uma questão muito subjetiva, cada um acha uma coisa. Só que não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu só sei que o Bolsonaro tava putaço quando o debate terminou. Candidato, você tem um minuto. Sem problema nenhum. Peraí, tá, eu sou candidato ou sou presidente? Sou candidato, eu vou embora. Se eu sou candidato, eu vou embora. Então, por favor, sou presidente da República. Candidato era lá dentro. Ouviu aí, né? Se eu sou candidato, eu vou embora. E ele foi embora mesmo, reclamando. Só que a imprensa toda aqui que acompanhou a agenda, acompanha a política do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o René Silva, o comunicador que a imprensa todos conhecem há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira de que ele organizou... Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é mentira. O senhor está repetindo essa informação. Presidente, soberania na Amazônia, por favor. São grandes as chances de que o Bolsonaro vá embora do governo com a mesma disposição com que ele foi embora dessa entrevista. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.